Quanto custa uma peça plástica injetada? Meu nome é Letícia, trabalho aqui na Marpla e hoje eu quero te falar sobre o quanto que é você fazer uma peça plástica injetada. Essa é uma dúvida que alguns clientes chegam até nós perguntando como um dos principais interesses, e é claro que isso é um dos principais interesses, porque impacta diretamente ali no valor que você está disposto a investir. Então hoje eu quero te falar o quanto que é essa produção, como que funciona para a gente chegar num preço final de uma peça plástica injetada. Se você viu o nosso último vídeo, você viu que existem várias fases para a gente fabricar uma peça plástica injetada. E quando a gente fala de preço, é importante que a gente identifique em que fase que você está. Se você está ali na parte do projeto ainda, se você está na parte de fazer um protótipo, um molde, se você já tem um molde, precisa só realizar a fabricação da peça. Então, o preço como um todo vai variar de acordo com a fase que você está. E para ser bem didática, eu gosto de separar o preço pré-injeção e o preço de fabricação. Esse preço pré-injeção é o quê? É tudo aquilo que antecipa o próprio processo de fabricação por injeção plástica. Então, por exemplo, o custo para você fazer um projeto da tua peça, quanto que vai custar para você fazer um protótipo, para você construir um molde. E o valor de molde também varia de acordo com a peça, quanto às suas complexidades, o seu tamanho, a quantidade de cavidades, existem várias variáveis. O tryout, quanto que isso custa também até que se chegue na peça ideal. Então tudo isso são esses preços pré-injeção e o preço da fabricação mesmo, o que compõe. Bom, então vamos desmembrar esse preço da fabricação da peça que será produzida por injeção plástica. Então veja bem, cada caso é um caso, cada peça é única, porque existem algumas variáveis que impactam diretamente no preço que essa peça vai ter, né, no custo final dessa peça. Algumas dessas variáveis são embalagem, tipo de material utilizado, quantidade do material utilizado, o peso da peça, o tempo de ciclo para fabricar essa peça, a quantidade mensal que ela é produzida. Essas são algumas das principais variáveis para chegar num resultado final, né, no preço final da própria fabricação. O que eu posso te dizer? Quanto mais simples e menor a peça, normalmente ela se torna mais barata do que uma peça maior, considerando que está usando o mesmo material. Então, se eu uso um polipropileno para fazer aquela peça. Quando é uma peça simples, sem nenhuma complexidade, é uma peça pequena, de um peso realmente pequeno, de gramas, assim, pouquíssimas gramas, menos de 10 gramas, a gente pode considerar que essa peça vai custar 10 centavos, 20 centavos, aí vai depender ali, como eu te falei, dessas variáveis, mas pode existir preços realmente baixos. Porém, quando uma peça é maior, esse preço pode aumentar. Existem peças que são de tamanho médio que custam R$2, R$5, e também existem peças que custam muito mais, né? Então o preço é bem mais elevado. Vai depender do tamanho, vai depender da complexidade para produzir, porque apesar de existirem peças menores, a complexidade da sua produção é maior, existe uma máquina específica para poder realizar ali a fabricação dela. Então tudo isso impacta no preço. É preciso analisar cada caso. Mas também um ponto importante que eu deixo de alerta é analisar a quantidade mensal que você vai produzir. Porque existe o custo da própria operação. Quando a gente trabalha com máquinas injetoras, todo o processo de trocas de molde, o setup, né, que a gente chama, ele tem um custo, que tem bastante tempo ali que você demanda para realizar a troca, não é somente a própria fabricação. Então, todas essas variáveis são realmente importantes. E dentro do custo pré-injeção, qual que é o preço para isso? Também varia, mas eu posso te passar, eu gosto de passar essa perspectiva. Hoje, um molde muito simples, que não tenha nenhuma complexidade a mais, com poucas cavidades, 4 cavidades,
2, a depender ali do tamanho também da peça, ele gira em torno de R$40 mil. Mas é claro, isso é uma noção geral que eu tô te passando aqui. É preciso realizar o orçamento, mas o molde realmente não é uma peça, assim, uma ferramenta tão barata. Ela é um investimento porque é a partir do molde que você vai fabricar diversas vezes o teu produto. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. E também se inscreve aqui no nosso canal, entre em contato com a gente através do número que eu vou deixar aqui abaixo e acompanhe os próximos vídeos. Tchau, tchau!